Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala Go. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E o podcast Fala Go, como você sabe, estamos sempre trazendo temas sobre saúde e bem-estar. E hoje eu vou conversar aqui com a psicóloga Milena Bonfim. Tudo bom, Milena? Tudo bem, sim. Obrigada pela presença de todos. É um prazer estar aqui e agradecendo, inclusive, vocês pelo convite e pela oportunidade de falar de algo que, para mim, é primordial. Falar de saúde mental materna. Inclusive, quando a gente fala de saúde mental materna, a gente está falando de saúde mental da família. Perfeito, Milena. Então, Pois, muito Milena, obrigada. a gente fica muito agradecido, viu, pela sua participação e eu tenho certeza que mais agradecidos vão ficar as mulheres, principalmente, que vão acompanhar esse podcast, porque, como você já falou, nós vamos falar sobre a saúde mental materna, né? Uhum, Que a saúde mental materna não necessariamente se inicia quando a pessoa é mãe já, né? Não, perfeito. né? Não. Isso a gente estava conversando aqui um Uhum. pouco antes. E já ficou claro. Então explique para a gente, por gentileza, ô Milena, em que momento começa essa observação do psicológico, da saúde mental realmente propriamente dita, das mulheres que pretendem ter um filho? Pronto. E é tão interessante que eu vou fazer até um Hum, convite a gente pensar um pouquinho sobre sim. isso, tá? Nós temos muito na sociedade a parte cultural de Hum, entender a maternidade como algo muito da mulher, como hum, algo às vezes muito romântico, que a mulher nasceu pronta, que é sim. um papel, é um objetivo da mulher Hum, ser mãe, sim. tá? E dentro dessa construção, a gente vai entendendo que é muito mais desafiador, tem muito mais impactos na saúde mental materna do que se imaginava algumas gerações atrás. Sim. Tanto que a psicologia obstétrica, né? Acho que é um termo que nem todas as pessoas conhecem. Às vezes você escuta psicologia obstétrica, às vezes psicologia perinatal. É a mesma psicologia, só com nomes, porque aí vão ter teóricas, vão ter psicólogas que foram traçando esse caminho Hum, no nosso país e foram colocando nomes. Então a gente vai ter Maria Tereza Maldonado ali, mais ou menos na década de 70, hum, e coloca a psicologia perinatal, usa mais o termo. E a professora e psicóloga Fátima Bortoletti, né, que foi precursora do pré-natal psicológico, que é algo que eu vou explicar um pouquinho para a gente poder até certo, entender. A gente claro. escuta muito de pré-natal obstétrico, Hum, fundamental nas gestações, mas a gente tem também o pré-natal psicológico. Uma hum, ferramenta valiosíssima, fundamental na saúde da família, que às vezes é pouco conhecida. Então, a psicologia começa a perceber todo esse impacto e começa pesquisas, estudos e atuações. No nosso país, aí mais ou menos em torno de 1970, a gente vai ter o início da formação do primeiro centro de atendimento dentro de uma maternidade, que hum, foi feito pela professora Fátima Bortoletti, sim, no Hospital Ipiranga, em São Paulo. E ela perfeito. começa a perceber o quê? Que nos cursos de gestantes, muitas dessas gestantes que iam lá para saber dados da gestação e tal, saíam às vezes com angústias, com algumas questões que não era dado conta. E isso depois retomava, às vezes com depressão pós-parto, onde a gente conhece um pouquinho mais da atuação da psicologia ali pela depressão. É que não era não necessariamente algo na gestação em si, né? Assim, da posição do bebê, ou de uma pressão Não, alta, ou de algo. Não era uma pronto. coisa física, Física, assim, que o ginecologista perfeito. pudesse. Seria uma coisa mais profunda, Mas do lado mais do lado emocional, que emocional. de um Perfeito. lado, culturalmente também a gente às vezes deixa ali quietinho, Sim, né? sim. Então, quando a gestante vai ali, geralmente olha a pressão, olha como é que tá o bebê, olha tudo. Mas muito difícil alguém, né, perguntar ali como que você tá emocionalmente, como tá os relacionamentos, como tá o trabalho. E essa mudança numa gestação que a gente fala, e antes da gestação, a gente entende na psicologia, Graça, que Hum, antes da mulher estar gestando, sim. ela já tem todo um repertório de significados que criou ali, que foi criado na sua história de vida. A forma como ela foi maternada, a forma como ela também foi criada, seus significados de maternidade, paternidade, Hum, essa família, como que ela foi educada, acolhida nessa família, tem uma história. E esses significados, eles vão vindo na vida hum, dessa mulher. Inclusive, quando ela brinca com as bonecas, quando ela brinca aí nesse processo infantil, ela também está criando significados. sim. Juntando ao que vai acontecendo no decorrer da vida dela, quando ela decide ser mãe, ou quando ela se torna mãe, ou quando ela é surpreendida com a gestação, muitas questões emocionais podem vir juntas. Hum, Inclusive, a gente já sabe hoje por pesquisas que a mulher, quando está gestante, ela também tem uma maior plasticidade emocional.
Vamos pensar na quantidade de impactos que nós temos e de mudanças na vida de uma mulher. As físicas, que a gente conhece mais. Sim. Então, tem toda uma mudança corporal, tem toda uma mudança de órgãos, ossos, hormônios, o famoso hormônio que se fala muito. Tem muita coisa sendo mudada a parte física, né? E aí vão ter impactos também, porque os hormônios mudam, e às vezes muda libido, muda várias outras questões, humor, irritabilidade, outras questões. E um detalhe que poucas pessoas sabem. O cérebro feminino, a massa cinzenta, ele é uma redução da massa cinzenta na gestação. E por que isso acontece? Bem, a natureza é muito sábia nesse sentido. Ele faz uma redução da massa cinzenta, que seria uma área em que a mulher poderia estar mais focada para ela, para o bebê, para ter mais chances da espécie sobreviver. Então, quando a massa cinzenta é reduzida, a mulher também vai ter alguns impactos aí. Com certeza. Como concentração. Aí, às vezes, a gente escuta as pessoas falarem, né? Você tá, essa grávida ficou esquecida, não sabe onde colocou nada. Ou então tá estabanada, tá derrubando as coisas. Porque é toda uma mudança, como eu tô dizendo, física, cerebral, inclusive, que é um dado recente, que a gente vem trabalhando isso e conscientizando as gestantes. Porque aí, quando a gente consegue até acessar isso para elas, tá porque eu não tô ficando esquecida, mas há um sentido nesse esquecimento. E também um acolhimento do companheiro, da família. Sim. E aí eu vou falar dos outros impactos, né? A gente falou do físico, que é muita coisa. Mas a gente tem impactos emocionais gigantes. Quando a mulher se encontra grávida ali, naquele processo até de gestação e um pouquinho antes, há muita ambivalência de sentimentos. Então, tem momentos que esse positivo vai chegar como muito feliz. Tem momentos que vai ser extremamente tenso, vai ter algumas situações, o contexto vai estar ali impactando isso aí, né, nesse processo. Se vai ser, depende dos relacionamentos, depende de muita coisa, a parte emocional e a ambivalência que está presente. Eu imagino, você falou de relacionamentos, uma estrutura segura no relacionamento da mulher nesse momento deve ser muito, muito importante, Você já né? está ainda até assim num ponto extremamente importante que a gente traz hoje. A questão do relacionamento, quando é um relacionamento que traz segurança, que traz participação do companheiro, companheira, né? Do contexto que está ali aquele casal, nós vamos ter, quando essa participação é ativa, é positiva, um fator protetivo de saúde emocional. Então, há mais ou menos uns 10 anos para cá, os homens estão sendo chamados, convidados, e até por mudança cultural, porque a mulher sai para o mercado de trabalho, o homem acaba se aproximando. Lembra que eu falei que a maternidade era muito feminina? Era muito da responsabilidade da mulher. Era também muito cobrado, era muito exigido. Tudo era muito em cima da mulher. Desde a gestação aos cuidados com o bebê. Hoje em dia a gente começa a ter um compartilhamento, que é positivo. E a gente já percebe fator protetivo na saúde emocional. Então, aquela sobrecarga materna, burnout materno que a gente fala hoje, né? Porque a mulher também foi para o mercado. E aí eu ia falar os outros impactos, né? Físico, psicológico, social. Então, quando a mulher está ali antes de gestar, por exemplo, às vezes ela sai com o marido, companheiro, tem ali um ciclo de amigos, às vezes faz uso de alguma bebida alcoólica, chega sem horário definido. Quando você está grávida, tudo muda. Isso acaba, né? A gente não pode estar tomando bebida alcoólica, é uma das coisas que realmente é Beber, recomendável. fumar, fazer várias... Às vezes, festa, som alto, muito tarde, ela não vai conseguir ter essa Isso. rotina. Então, há uma mudança Muda, né? social Muda. também que a gente tem que considerar. No emprego, no trabalho, estudo, porque a gente vai ter menor concentração, massa cinzenta foi reduzida, né? Como eu já disse. Então, a gente tem menor concentração, maior dificuldade realmente de passar longos períodos, às vezes concentrado, em atividades, às vezes com peso, enfim. Vai ter um impacto também na parte de trabalho, vai ter impacto financeiro. Qualquer família que vai receber um bebê, um recém-nascido, vai ter que ter investimentos, aí você vai ter consulta. Hoje em dia, Crasso, a gente também tem que considerar que nós estamos com uma oferta muito grande, às vezes, de serviços, principalmente na área da maternidade. Então, o que antigamente você tinha o obstetra, em geral, o pediatra, estava ali mais ou menos pronto. Hoje em dia, não. Você tem todo um aporte, você tem... Claro que são serviços que vêm para contribuir para a saúde, mas a gama é muito grande. E em alguns momentos, essa quantidade muito grande de serviços também deixa essa mulher angustiada. Porque eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Mas eu queria ter esse suporte aqui, eu queria ter esse quarto. Verdade. Porque como existe as opções hoje muito claras, porque quando você fala de um suporte, talvez seja
uma equipe, né? Como Uma nutricionistas, educador Isso. físico, além do fisioterapeuta, Acupuntura, é, doula, psicólogo. E a gente além do vai. obstetra que tem que ter Isso, ali. perfeito. Exatamente. Então, assim, e como se sabe dessas opções, Hoje em dia você há sabe. uma angústia, né? Cria uma Poxa, angústia eu não e tenho nem isso. todas vão ter esse aporte Aham, completo, entende? A gente vai ter uma parcela aí que pode ter todo esse vício, fica tranquilo. Mas para mas quem algumas não não. tem, né? E a gente não pode negar a questão da influência da rede Com social, porque certeza. de uma certa forma traz uma cobrança, Uma comparação. comparação, julgamento. Esses aspectos também influenciam muito na saúde emocional, né? Mesmo de pessoas que não estão gestantes, né? Mesmo de pessoas que não estão gestantes. Imagine quem Mas está no período gestante. gestacional, como Isso essa aumenta, né? fragilidade, como eu já falei, até hormonal, Sim. cerebral mesmo, ela tá mais fragilizada. Eu costumo dizer, Crasso, assim, é como se... Inclusive, a gente tem dados que diz que quando a mulher está fazendo um acompanhamento psicológico durante a gestação, justamente por ela estar mais sensível às suas emoções, a gente evolui, assim, 10 anos em um curto Sim. período. Por quê? É como se a mulher, como eu te falei, vem juntando ali as caixinhas, né? Tudo que aconteceu, os significados, às vezes algumas questões de traumas, algumas questões de abandono, enfim, violências. E parece que na gestação essas caixinhas que estavam fechadas, porque ela vai passando sua história de vida, vai fechando, abrem. Então pode surgir conteúdos ali que tragam adoecimentos emocionais. Vamos para nível de estatística, só para a gente ter uma ideia. Que a gente já sabe hoje que sintomas de alta ansiedade são encontrados em 35% das mulheres gestantes. Só que essa pesquisa foi um pouquinho antes da pandemia. Pode ser que esse número já esteja muito maior, porque a gente teve um impacto forte emocional da pandemia na população em geral, mas nas gestantes isso também foi muito, muito mais intenso pela fragilidade que ela se encontrava. E essas mulheres, algumas estão gestando de novo, pelo intervalo de tempo, ou são mulheres que vieram da gestação. Dentro desse contexto, inclusive, que eu estava colocando, né, do processo gestacional e pós-gestacional, que a gente fala do puerpério, Sim. o puerpério psicológico, ele pode ir até 2 e até 3 anos após o nascimento do bebê. Porque o puerpério médico, que a gente conhece, 45 dias. 45 dias, Ok. né? Só que seria o tempo que o corpo voltaria mais ou menos ao estágio antes da gestação. E o emocional vai precisar de muito mais tempo para se adaptar, justamente pelas mudanças que eu vinha falando. Então, todas essas mudanças vão solicitar dessa mulher e dessa família readaptação. Adaptação a um novo membro nessa família. Essa criança e essa mulher e esse pai, eles não estão prontos quando o bebê chega na sala de parto. Isso vai ser construído. Sim. Essa maternidade vai ser construída. Só que a gente só está sabendo disso hoje. Antigamente as mulheres eram assim, não, tem o instinto materno. Todo mundo já ouviu falar, né? Todo mundo já se sentiu cobrado por esse instinto materno para quem está no mundo das mães. Só que esse instinto materno a gente entende que ele é cultural, porque algumas, inclusive se a gente vê, estudar um pouquinho, as sociedades têm culturas que as mulheres cuidam, tem culturas que o homem cuida do bebê. Então, assim, a gente está falando da realidade Brasil aqui, vamos pensar. Então, tem essa cultura, né, da mulher. E hoje a gente já sabe que isso é construído. Tá? O vínculo do bebê com a mãe, esse amor que muitas pessoas falam que é a coisa... Para algumas mulheres não vão acontecer na sala de parto, quando botar o bebê no braço, não. Vai precisar de tempo. Devido aos seus significados. Porque uma coisa que a psicologia traz muito, Crasso, que a gente precisa levar para a sociedade, é que cada pessoa vai ter um significado único, individualizado e baseado em sua subjetividade daquele momento da gravidez. E isso vai também passar para o puerpério, que a gente chama, né, o pós-parto. Sim. E aí, por isso, a gente pode demorar de 2 até 3 anos para essa mulher voltar a ter uma adaptação. Aí você vai dizer, mas quem já viveu a maternidade vai tirar de letra. Não necessariamente, não é porque você já teve uma que você... Isso. Primeiro que os momentos vão ser diferentes, as histórias vão ser diferentes, e ela vai ser, em vez de mãe de 1, mãe de 2. De 2, né? Vai ser outra realidade, outros desafios. Até que fique claro, né? Eu não estou dizendo que a maternidade só tem coisas ruins, não. Ao contrário. É um mundo encantador. Pode ser um mundo, assim, de muita emoção, muita fantasia, muitas coisas gostosas, né? Assim, eu mesmo, assim, passei por 5 gestações, então eu tenho muito o que falar de maternidade, até antes mesmo de chegar na psicologia obstétrica. Quem me fez esse convite a atuar exclusivamente na área hoje, né? Com formação, especialização, supervisão,
toda voltada só para esse público, né? E aí a psicologia obstétrica, como a gente estava até conversando antes, vem antes da gestação. Sim. Né? Hoje em dia a gente trabalha os significados, inclusive das mulheres que às vezes decidem não ser mãe, e que hoje elas podem falar um pouquinho mais sobre isso, porque antigamente não podia não, né? Se um casal chegasse e dissesse assim, não quero ser pai, não quero ser mãe, não. Todo mundo, assim, ia olhar meio estranho, aí ia ter cobrança, como assim? E hoje a gente já consegue ver alguns casais fazendo essa opção, sendo acolhido em alguns momentos, em outros ainda vão receber algum tipo de cobrança, né? Às vezes familiar mesmo. Então vem antes. Hoje também uma outra realidade que a gente vem acompanhando muito são os casais que adiam um pouco essa maternidade. As mulheres têm esse prazo de validade nessa fertilidade, tá? Por mais que a gente tenha casos aí hoje de algumas mulheres com pouco mais de idade, mas precisou de um suporte, às vezes da parte médica mesmo, de reprodução humana assistida, para conseguir com que ela geste com um pouco mais de idade, porque até ali em torno dos 35, 37 anos, a gente ainda tem uma quantidade, uma qualidade de óvulos boas. Depois disso a gente vai ter essa queda. E aí as mulheres foram adiando pela parte profissional, para a realização dos seus sonhos, para estabilizar a parte financeira. Muita coisa para fazer antes, muita coisa né? para fazer. Mercado de trabalho, que antes não tinha, pra realizar, né? Sim. Antes ela estava dentro de casa e a função era ali tomar conta da casa, costurar, educar os filhos. Quando a gente tem a mulher no mercado, as coisas mudam. Sim. E com essa mudança foi adiada a maternidade. E aí as mulheres... A competitividade muito Isso, grande. Né? Aí Toda essa mudança mesmo, cultural, tá? Sim. E nós temos mulheres querendo chegar aí na sua maternidade com mais idade, só que encontram muitos desafios. E nós temos um número que a gente fala, está aumentando muito o número de reprodução humana assistida, de muita infertilidade. Todo o contexto conta. Tanto a parte da idade da mulher, a idade do homem, que antes achava também, não. Só que a gente vai ter impactos e a questão mesmo ambiental. A gente tem uma alimentação muito mais inflamatória. A gente tem um nível de ansiedade e estresse. Muito então, a gente alto, tem muitas coisas tóxicas que antigamente, se a gente olhar um pouquinho como era a vida lá na fazenda, aquela coisa muito mais calma. Tranquilo, né? Uma alimentação mais Chega natural. a dar inveja, sabe? Se você fala aí. O ritmo, né? O ritmo era diferente, era mais desacelerado, né? Claro, tinha os seus problemas, todos tinham. Tinha os seus desafios, mas diferentes. Se a gente pensar a nível orgânico, a nível, né, ambiental. A gente até pode falar da questão das informação de uma maneira geral, né? Hoje nós somos bombardeados por muitas informações, às vezes até a gente nem quer. E quem, algumas décadas atrás, nossos avós, né? Pais, eles, quando queriam alguma informação, eles iriam atrás. Isso. Né? Então, era mais complicado, eram menos bombardeados, né? Isso... Às vezes é até um pouco mais protetivo da ansiedade quando a gente não tem tantas informações como a gente tem hoje, Com certeza, né? O que volta até aquilo que você falou, né? Uma gestante há 40, 50 anos atrás, ela tinha ali no máximo um médico, uma parteira quando ali. Tinha um médico, né? parteira, mas tinha pelo menos ali a parteira para fazer esse processo. Tinha uma parteira e eram familiares diferentes, né? Os familiares que ajudavam. Então ela não tinha essa ansiedade de que eu preciso de um nutricionista, preciso de um fisioterapeuta, preciso de... Então, dentro desse contexto, nós temos um nível um pouco mais alto de casais encontrando dificuldades. E é um processo extremamente ansiogênico, a reprodução humana assistida, não porque seja ruim, mas é porque há muito investimento físico. Tá? Então, assim, o corpo tem muitos hormônios para lidar, estimulação, coleta, muitos procedimentos, muitos exames. Então, isso desgasta emocionalmente esse casal, claro. Né? Tem o tabu. Então, muitas pessoas ainda têm essa questão, né, de achar a reprodução humana algo que foge, às vezes, à questão religiosa, foge à questão até de reconhecer como se fosse falho. Eu não consegui seguir aquilo que a natureza manda eu fazer. Mais uma cobrança, né? Mais uma cobrança. Mais uma cobrança. Entende? Como o lado emocional, ele é muito exigido quando a gente fala em maternidade, em vários aspectos. A gente está falando até antes, né, de gestar. E aí você imagina, quando eles chegam nesse processo, que às vezes já vem a família, vem os amigos, a família, cadê eu quero os netos? Aí os amigos, vou te dar um manual para ver como é que faz, essas brincadeiras que a gente sabe que no fundo alguns casais vão sofrer bastante com essas frases, com essas cobranças, tá? E a gente vai para o tratamento quando eles realmente chegam lá. Então, começa essa investigação, começa essa manipulação do corpo feminino, principalmente, porque são exames, alguns invasivos, alguns dolorosos, existe todo um contexto. E aí, quando eles decidem fazer ao investimento financeiro,
ao investimento emocional e ao investimento físico, Sim. e não temos garantias. Porque não tem como dar 100% de Claro, garantia. A gente aumenta as chances, mas a gente não tem como dar garantia. Então, por o processo ser muito ansiogênico, e não tem data também, viu, definida. Eles começam, mas eles nunca sabem quando vão estar com o bebê no braço. Porque não tem como garantir. Então, devido a essa ansiedade, porque você não tem certeza, você não vai conseguir ter o controle de tudo, o processo de desejar ter um filho e não conseguir no momento que você imagina que vai acontecer, é algo que precisa, às vezes, de muito cuidado, de muita intervenção. Hoje em dia, a gente já precisa contar, inclusive, com o cuidado da psicologia obstétrica perinatal, também nos casos de ovodoação, né? Precisa de algum espermatozoide também que não é possível no homem e você precisa de um banco de esperma. Então, tem uma gama de situações que a gente precisa cuidar e acolher esses casais. Principalmente a validação da dor de não conseguir, que às vezes é calada. Eles não falam sobre isso pela questão, às vezes, da vergonha, pela questão dos tabus. Então, é uma dor muito solitária. E pela questão até de prioridades, né? Às vezes eles acham que isso não é a prioridade ali. E às vezes, financeiramente, é um empecilho grande, Sim, tá? imagino. Para algumas mulheres. Então, vem uma dor muito forte. Além de não ter conseguido, também não tenho como pegar o recurso que me seria possível. Que seria possível, né? Eita, e aí Faz é um ciclo ruim, né? Porque você sabe que tem aquela opção e não tem. Não tem como você Perfeito. fazer. Então Em alguns casos, esse ciclo precisa ser repetido várias vezes. Sim. Então, a primeira transferência nem sempre é ok. Aí você vai para a segunda. Às vezes você tem um positivo, Cras, e depois não progride. E você vai ter os abortos de repetição, você vai ter perdas, você vai ter lutos dentro desse processo. E é comum a gente ter muitos lutos nesse processo. Então, a parte emocional é extremamente exigida. E esses casais precisam de muita escuta, de muito cuidado também. Então, a psicologia está nesse processo do antes. Quando você, bem rápido, né? Quando você falou aí, casais, a gente começou falando aqui da mulher, né? A mulher na gestação e tal. Então, você atende os casais também, né? Perfeito. Que e dentro da minha abordagem, Graça, assim, eu não consigo atuar na psicologia obstétrica sem olhar para o todo, para um casal. Às vezes eu recebo a mulher, e aí eu até digo assim, no primeiro momento, olha, pode ser que eu preciso convidar o seu companheiro para vir. E em geral eles vêm. E é engraçado, porque elas diziam assim, mas ele não vai falar nada, ele é super calado, ele não fala nem em casa. E é ao contrário. Quando chega, né? Esses parceiros, às vezes, eles precisam muito ser ouvidos, eles precisam ser muito validados na dor deles também, sabe? Isso acontece muito no caso de luto, por exemplo. Então, assim, eu recebo muito luto também. Talvez até pela interferência da minha história, das 5 gestações que eu falei, né? 3, só tô com 2 filhas aqui comigo, 3 partiram, então eu tenho um pouco desse conhecimento que começou prático, na prática. Sim. Quando eu entendi, aí que a minha a 5ª filha, né? Que já estava mais ou menos ali com 7 anos. Aí eu faço essa opção por atuar só com a psicologia obstétrica, porque eu sei que eu tô próxima à dor desses casais, porque a dor é única, é dela, assim como a minha dor é única também. Mas eu me aproximo um pouco mais porque eu estive no lugar da mãe que desejou e não tinha, da mãe que o bebê nasceu prematuro, da mãe do bebê que precisou de UTI, da mãe que precisou tomar injeções de heparina aí durante a gestação inteira, gravidez de risco, da mãe que sofreu luto. Então, eu tive 2 filhos que partiram após o nascimento. Um com 7 dias, é o meu primeiro filho, que é o Matheus. Ele estaria com 19 anos, agora em junho, ele faria 19 anos. E ele nasceu prematuro extremo porque a minha placenta parou de funcionar. Mas aí é uma situação que a gente não tinha como prever, porque é silenciosa. Então, no exame de rotina foi identificada a pressão alta, fui fazer ultrassom, em menos de 1 hora o Matheus estava nascendo, já com um pouco de sofrimento ali, porque a placenta não tinha tinha suprido, mas ainda passou 7 dias. E ele ficou 7 dias na UTI. Só que assim, muito prematuro. E fez toda uma tentativa ali de a parte renal, infecção e tal. E aí ele partiu com 7 dias. Isso na minha primeira gestação, uma gestação planejada, desejada, tudo. E de repente eu fui surpreendida por esse processo, né? E aí daí 6 meses eu engravidei da minha 2ª filha, que aí a Mariana vai fazer 18 anos. Ela nasceu prematura também porque a placenta parou. Mas eu já tinha um acompanhamento de um médico de gravidez de risco, né? Então eu já pude identificar mais cedo. Ela foi para UTI, nasceu com 35 semanas, 1,5 kg. Mas ficou 15 dias na UTI, ficou bem, né? Consegui amamentar na UTI e tudo. E a Mariana saiu bem da UTI, vai fazer 18 aninhos. 18 anos. Depois eu tive a Maria Clara,
que aí no segundo, terceiro mês de gestação, já também acompanhado por um médico, né, especialista, o Dr. Erlânio, ele identificou que o coraçãozinho tinha alguma coisa e realmente ele tinha uma hipoplasia da câmara esquerda, uma condição rara e às vezes muito grave, precisaria de uma cirurgia imediatamente após o nascimento da Maria Clara, mas ela nasceu prematura porque a placenta parou e ela não tinha condição de ir para uma cirurgia. Então, com 35 semanas, ela, depois de 4 dias de nascida, ela faleceu. Passou 8 dias na UTI ainda. Passou 4 dias na UTI. UTI. Passou 4 dias aí não. Com 35 semanas, Com ao mesmo 35 mesmo tempo da A Mariana, segunda 33, e a primeira do Matheus, 29. Então, o Matheus Foi- tinha 29 semanas, né? Era um prematuro bem crítico, nasceu com 600 gramas. A Mariana com 33, a Maria Clara com 35. E aí, depois disso, eu desejando muito o irmão para Mariana, ali eu tive outra gestação, mas foi anebrionária. Então, assim, coisas que muitas mulheres passam e O perdem. que é a embrionária? É, o bebezinho, a fecundação, começa ali o saquinho gestacional, mas o bebê não progride na gestação. Então, quando a gente fez o primeiro ultrassom, não tinha batimento cardíaco, né? E aí eu esperei a natureza fazer o aborto espontâneo, Sim. não precisou de curetagem, não fiz curetagem, mas a gestação não evoluiu, digamos assim. Que nos casos de reprodução humana, isso é muito comum às vezes. Há o positivo, há a formação, mas ele não evolui. Então a gente fala que houve aí um aborto inicial, ou os abortos iniciais que a gente tem mesmo, de algumas gestações, principalmente ali nos primeiros trimestres, né? No primeiro Sim. trimestre, em que a gestação não evolui. Né, que a gente fala, é comum, é normal, mas que é um grande sofrimento e pouco validado. Sim. Então, na minha 4ª gestação aconteceu isso, eu esperei a natureza fazer o desfecho natural mesmo, que aconteceu no Dia das Mães, por sinal, Puxa vida. né, dentro desse contexto, foi um momento marcante. E aí, depois de um tempo, eu engravidei a 5ª gestação, que é a Maria Sofia, e aí deu tudo certo, fazendo uso da heparina, né, que são as injeções anticoagulantes, porque qual era o problema? A placenta parava de funcionar. E aí a heparina serve para que esse sangue fique mais fluido, coagule menos, e a placenta vá até mais um tempinho. Então a Maria Sofia ficou até 36 semanas, é prematura também, mas não precisou de UTI. Eu digo que ela veio preencher algumas questões, né? O berço vazio da maternidade, porque, Crácia, eu preciso compartilhar com vocês enquanto mãe, né? Eu acho que uma das maiores dores de uma mulher que ela vai para a maternidade ter o seu filho e ela volta do centro cirúrgico, da sala de parto, e vê o berço vazio, ou por ele estar na UTI, ou por ele ter partido, é uma das maiores dores que alguém pode... Então, assim, aquele berço vazio, toda vida que eu voltava do centro cirúrgico era algo que... Mas a Maria Sofia preencheu esse berço aí, né, na 5ª gestação. Hoje ela tem 9 anos, a Maria Sofia. As minhas Marias são meus bebês arco-íris. Acho que vocês escutam esses termos, às vezes as mães falam bebê arco-íris, que é o bebê que vem após uma perda, após a partida de um irmãozinho, que a gente fala, né? Então eu tenho duas meninas arco-íris hoje, né? Uma faz 18 e outra com 9. Então, diante dessa realidade, eu experimentei muitos movimentos que hoje eu sei mais ou menos, me aproxima um pouco da dor. Eu imagino você falando aí, Milena, como é marcante isso. Quando você falou do Matheus, você disse sem titubear, ele faria 19 anos, né? No dia 7 de junho ele faria 19 anos. Então, assim, é muito vivo, né? Na sua mente. Isso porque para quem está de fora, que imagina, aborto, assim, é comum a gente escutar de alguma forma, né? Que existe essa... Que acontece, mas quem vive isso não é, né? Não. Assim, você falou 2 coisas aí que me impactaram. Uma foi a idade do seu filho, que é assim, como é que já faz tanto tempo, né? O Matheus faria 19, a Maria Clara faria 15 anos esse ano, em novembro, né? E o outro bebezinho que a gente chama de gotinha de luz, foi o nome que eu dei de simbolismo para o nosso bebê, que a gente não sabia o sexo, porque foi no iniciozinho, né? Foi em 2010, estaria fazendo 13. 13, né? 13 anos. E as suas 2 filhas, as outras... As duas, a Mariana vai fazer 18 agora em agosto, e a Maria Sofia fez 9 que agora. Que para encher o berço. Para encher o berço. Então, e o ponto que você falou aí que me impactou foi a questão do berço mesmo. A gente não pensa nisso. Eu tive um filho também e eu sei como é. Tem um berço lá na maternidade. Dentro do quarto, dentro do quarto, esperando. Então, ele sai ele sai do berçário e vai para lá. Então... Realmente não tinha me passado pela cabeça uma mãe e um pai que entra no quarto e o pior que você falando aí, eu lembrando, o berço em casa.
Sim, existem situações em que a gente precisa intervir, inclusive, nesse processo, né? E você tá me chamando a atenção para algumas coisas, assim. Primeiro, até porque, assim, hoje, Matheus vai fazer 19 anos, como eu disse. Então, precisou de muito tempo para eu ressignificar Sim. também essas dores, né? Toda essa vivência da maternidade. E como eu disse, quando eu optei para vir para a psicologia obstétrica, diante da realidade de tudo que eu tinha vivido, até o doutor Erlane brincava comigo assim, você já é um compêndio da medicina, porque aconteceram muitas coisas Sim. diferentes, Sim. né? Então, assim, se a gente for pegar, aconteceram muitas situações dentro da maternidade, na minha história de maternidade, né? E aí eu também observei muito meu esposo, todo o sofrimento dele, por isso que hoje eu trago esses pais, eu acolho esses pais, porque eu acho que esse suporte eu vi acontecer. Eles devem se identificar muito com você, né? Porque Pois você é, tem a história, né? eles acabam tendo essa identificação também, Crasso, porque eu acho que uma das questões da psicologia é a questão de vínculo, é confiança, Com é certeza. respeito. E se tem uma coisa que realmente eu primo muito na minha atuação é respeito por essa dor. E quando você estava falando sobre isso, dos abortos iniciais, por exemplo, um trabalho que a gente vem fazendo hoje é de validar isso para as pessoas, porque em geral a gente vai ouvir frases que a gente fala que são iatrogênicas. Acho que algumas mulheres que passaram por essa situação vão lembrar. Você é jovem, daqui a pouco engravida de novo. Sim. Você nem tinha conhecido o bebê, você nem sabia. Como é que você pode sofrer tanto? Calma, melhora, vamos para frente. Então, assim, a gente escuta isso, inclusive, de profissionais de saúde, de profissionais, às vezes, que estão dentro da maternidade. Mas, assim, não é por maldade. Claro, É por claro. falta de conhecimento recurso e de e conhecimento. falta da vivência, né? E às vezes a falta também mesmo, por isso a importância da psicologia trazer esses conteúdos, e a importância de se ter programas que a gente possa levar o conteúdo à sociedade. Então, Sim. já parabenizando o espaço de vocês e ressaltando Perfeito. a importância disso, porque a gente encontra profissionais de saúde também, às vezes ali sem esse recurso, porque ele quer diminuir a dor, ele quer minimizar a dor, a família também. Então ela vai usar, olha, fica bem, passa por isso, é que vocês são jovens, vocês vão já ter outro. E aquele casal precisa viver essa dor ainda. E por mais que não E tenha não vínculo... substitui, né? Não, por isso que eu falo que eu sou Não mãe de substitui. 5 Você falar esse filhos. termo, você vai Você vai ter outro. como se o outro fosse substituir. Não é Não existe substituir. isso. E a gente tem cada vez mais ressaltado a importância desses casais firmarem esse luto, identificarem esse bebê, validarem isso para o que a gente fala, para melhorar o processo de ressignificação, porque eles vão precisar se fortalecer. E se vier uma gestação posterior, se esse luto não for bem trabalhado, pode trazer inclusive impactos emocionais e desfechos difíceis para a própria próxima gestação. Porque é esses dados que eu ia te dizer, né? Comecei falando da alta ansiedade, que é 35%, aí era o valor que a gente tinha um pouquinho antes da pandemia, de alta ansiedade. E essa alta ansiedade, a gente também já descobre hoje que esse cortisol liberado na ansiedade, essa adrenalina, ela passa via placenta, via cordão. Sim. Antigamente você achava que a placenta protegia o bebê todinho. Não, espera aí, eu me lembro. Então, esse estresse, essa ansiedade, essas emoções, né? Essas emoções. Isso passa para a criança? Os hormônios nesse processo de liberação, porque quando você tem uma cadeia de estresse, uma cadeia de ansiedade, você vai ter liberação de hormônios, até pelo ciclo aí, hipófise, né? A parte das suprarrenais que vão liberar hormônios como cortisol, esse hormônio pode passar sim. E a gente já consegue observar, por exemplo, casos de alta ansiedade na gestação, nascimentos prematuros, bebês de baixo peso, e a gente entende que existe uma correlação, tá? Então, existem alguns estudos, mas são ainda iniciais nesse processo. Sim, sim. Mas a gente já se percebe. Por isso a importância da psicologia agir, às vezes, antes da gestação, na gestação, para que a gente tenha um melhor pós-parto também. Quando eu falei do pré-natal psicológico, é com esse objetivo, fortalecer esse casal, ele aprender a lidar com as suas emoções, ele identificar suas emoções, ele poder se fortalecer nesse processo, e a gente já está ali, inclusive, identificando se aquela mulher tem fator de risco, se tem um adoecimento emocional antes, já é uma mulher que apresentou aí um quadro de ansiedade, depressão, já alerta, a gente já acende o sinal, a gente já sabe que a gente precisa estar ali atento, intervindo, cuidando dessa ansiedade. Se teve uma perda, se é um casal que está com relacionamento ali às vezes, então a gente tem que ver todo esse contexto, né? E o pré-natal psicológico fortalece o casal, tá? O casal pode participar do pré-natal psicológico. São sessões, inclusive, tem um detalhe, os avós, a gente traz os avós para uma sessão para trabalhar a avosidade.
os avós, nesse processo gestacional, né, a gente também identifica na psicologia obstétrica que muitos acabam revivendo suas histórias de maternidade. Em alguns momentos você vai ver avós que elas vão estar muito ávidas por esses netos e às vezes é uma forma de tentar resgatar algumas feridas que ficaram lá. Alguma coisa que eu não vivi, que eu vou poder viver nesse cuidado. A gente tem muitas avós, às vezes, não tinha ninguém, eu não tinha tal coisa. E aí ela quer cuidar, quer fazer todo aquele processo. E aí pode ser protetivo, mas também existem casos em que a forma dessa avosidade funcionar pode ser negativa e causar mais ansiedade e estresse. Por isso, às vezes, a gente pode intervir, orientar. A famosa rede de apoio, se fala muito hoje, né? Rede de apoio. Então, a gente orienta essa rede de apoio. Porque que a não... rede de apoio, ela faz parte vai fazer parte ali, tanto da criança quanto dos pais. E é necessário, sabe, Crasso? A gente percebeu muito mais claramente na pandemia que a falta de rede de apoio também aumenta as possibilidades de alterações emocionais. E aí eu falei da pandemia de novo, até para fechar os dados, a gente tem 35% de alta ansiedade, a gente tem 65% de estresse com mulheres gestantes, e a gente já tinha ali aquele dado mais ou menos de 25% a 35% de depressão, que a gente, inclusive, hoje já tenta chamar de depressão perinatal e não depressão pós-parto. Porque também percebemos que os indícios da depressão pós-parto apareceram na gestação, mas ninguém viu. Aquela história que a gente começou. Ela vai para consulta, mas a gente às vezes não entende como é que tá o relacionamento. É diferente do pré-natal psicológico ou do psicólogo, porque ele vai estar atento às emoções dessa mulher. Então ela vai entender se ela tá um pouco com alguns indícios ali de uma depressão, e a gente consegue identificar na gravidez. Logo, a gente é preventivo em relação ao pós-parto, porque aí vai ser outro momento, vai ser outra realidade. Então a gente falou antes da gestação, a gente falou da gestação, o parto, eu não vou nem pular o parto para passar para o pós-parto, eu não vou deixar de falar do parto, porque é outro momento que pode também trazer muitos impactos. Hoje a gente já tem uma mudança, né? Então a gente vem de uma cultura cesarista, de muitas cesáreas, há poucas décadas, a gente teve essa questão de muita cesárea, né? E aí agora está entrando no que eu digo que a questão do equilíbrio é o fundamental para o ser humano. A gente sai dos extremos muito rápido, né? Então a gente tinha muita cesárea e agora está entrando naquela cobrança de ser o parto natural, o parto vaginal, humanizado. Hoje a gente já entende que a gente tem cesárea humanizada e funciona super bem. Mas está ficando, às vezes, muita cobrança dessa mulher ir para o parto. Algumas precisam trabalhar seu significado sobre esse nascer. Então, o pré-natal psicológico é a oportunidade de trabalharmos parto, inclusive com dessensibilização da cesárea quando a mulher planeja o vaginal, ou dessensibilização do parto vaginal quando ela quer a cesárea, porque a gente vai ter os dois casos. Só que aí elas às vezes ficam com um plano muito definido, eu quero, e se sair algo do controle ali, a gente pode ter impactos no nascimento do bebê, e a gente pode ter, nesses impactos desse nascimento, um pós-parto em que traga comprometimento para a relação mãe-bebê. Tá? Então, toda essa prevenção que a gente faz é para que a gente perceba, inclusive na gestação, como é que está o vínculo dela com o bebê. Né? Uma coisa que eu gosto muito de falar, vocês sabiam, né? Assim, até um questionamento, que o sexo do bebê pode ser fator de desencadeante, o sexo da descoberta ali do bebê, de alteração emocional. E as pessoas, mas não, o importante é ter saúde, não importa o sexo. Mas na história de vida daquela mulher, ela tinha feito um planejamento de ter um menino. E a gente tem que levar esse significado, nem que depois a gente consiga trabalhar, mas a gente precisa ouvir a frustração que veio com isso, adaptar essa emoção que ela teve e depois fortalecer o vínculo com essa menina que chegou. Não, com certeza, você tocou num ponto aí, sempre tive essa curiosidade, o que é que você acha dessas chá revelação? Porque eu já vi alguns vídeos, hoje a internet ela traz muitas coisas pra gente. Sim. Uma delas é a gente ver um pouco a realidade de outras pessoas, né? Que antes a gente não via e aí a gente agora vê. Tá mais fácil, né? E aí a pessoa faz o chá revelação, Sim. faz uma festa, né? Todos os familiares e tal. Eu já vi alguns casos que, assim, eu não sei o impacto que isso vai dar. Mas de quando sai, porque é o azul e o rosa, né? O azul dos seria pais o... entregam, né? Pois é, o azul seria o menino e o rosa seria a menina. E aí eu já vi tanto caso de pai, quando sai rosa, fica triste e aparente no vídeo. Perfeito. E mães também, que queriam meninas e vem menino, ou vice-versa.
E aí a mãe chuta as coisas e fica chateada e tal, não sei o que. Verdade. É interessante que você perguntou. Primeiro, assim, os ritos, eles são importantes para a Ah. nossa realidade cultural. Então, assim, para o Brasil, para as mulheres, é importante preparar o rito do chá, né? É importante a recepção da maternidade, que é algo muito, muito nosso. Então, a gente não tem, em algumas culturas, essa história de preparar lembrancinha, maternidade. A gente até considera que os ritos são importantes, porque demarca a história dessa família nesse momento, desse bebê, ok. Mas a gente precisa ter cuidado Sim. com essa questão, justamente pelo que eu estou dizendo. Vai ter o julgamento, vai ter a comparação e tem o significado dessa mulher. De fato, para alguns casais, vai ser fator de alteração emocional. Só que as pessoas não entendem isso. E aí vai ter o julgamento. Ah, mas ficou triste, não podia ficar triste, porque tem que ter. Pois é. E a gente tem que acolher. Então, a psicologia, ela está muito nesse lugar de acolhimento, de não julgamento e de ajudar essa mulher a compreender essa emoção. Ela tinha um planejamento? Tinha. Mas nem tudo a gente consegue controlar. Então, a gente consegue resgatar o vínculo dela com esse bebê, Claro. que tem um outro sexo. Mas o chá ali, como eu já vi várias situações, e aí, enquanto profissional, a gente sente. Sim. Porque a gente não pode acolher a pessoa que a gente Que está vendo ali. né? E que a gente sabe que tem um sofrimento. E vai ser julgada. E vai ser apontada nesse lugar. Eu diria até, Milena, assim, talvez um profissional pudesse até orientar. Sim. Não faça. Sim. Sabe? Se você não tá tão não sei, se eu tô falando de uma maneira muito... É porque nem muito... sempre chega pro profissional fazer essa orientação. É porque se ela não está entendi. tão segura Sim, do que pode vir, né? verdade. Então não faça. Viva essa experiência com Perfeito. seus E aí familiares. a gente traz essas questões dos ritos, sabe? Que elas façam quando se realmente se sentirem confortáveis, não por ter uma cobrança social. Ah, boa, viu? Porque pode ser a família, né? Às vezes tá Porque tem a querendo, vamos fazer social. e tal. E é isso que E a a gente mulher precisa tão trabalhar. fragilizada nesse período, até como você falou, a massa cinzenta diminuindo, não vai Às vai vezes ter ela uma... vai Ela, nesse... é verdade. Bem, Entende? aí a rede de apoio nesse momento é de extrema importância para alertar. E essa informação tem que chegar à sociedade. O que a gente está falando aqui, às vezes, é muito novo e pode parecer estranho para muitas pessoas. É novo, é verdade. Entende? Por exemplo, nessa nossa conversa, eu observei isso. Rapaz, isso não talvez não é culpa do casal. Tanto a mulher quanto o marido, a mulher principalmente, está mais fragilizada, mas às vezes a própria rede de apoio ali, querendo fazer um bem, claro, não é ninguém tá querendo prejudicar. Perfeito, mas é uma forma de dizer assim, vamos fazer isso daqui, porque ela vai ficar feliz e vai ser legal, e todo mundo faz. E todo mundo faz, né? Então vamos lá, Exatamente. bacana e tudo. E aí acaba e a gente que não sabe uma coisa pode que ser era um momento, para ser bacana acaba... pode ser um momento de adoecimento. Sim. Então, assim, tá atento às emoções, tá atento ao que você sente. É esse o papel que a gente precisa estar trazendo para a sociedade, orientando. A gente tem que desromantizar a questão de que a maternidade é tudo muito fácil. Não. Se bem que eu falo isso e acabo entrando em algo que eu tenho percebido muito, Crasso. Os extremos, de novo. Então, a gente estava naquele movimento cultural de que a maternidade tinha um instinto materno, a mulher nasceu pronta, tá tudo ok, tudo muito romântico. Aí a gente tá indo para um extremo que tá me deixando preocupada. É já o contrário. É muito ruim, tem a dor, tem a fissura, é muito trabalho. Você acaba a sua vida social. Entende? Tá indo pro outro extremo. E a gente precisa trazer o ser humano, as famílias, pro equilíbrio. Gente, tem os desafios, ok. Sim. Mas tem um encanto que, assim, quem vive, quem tá nesse momento, tem o seu encanto também. E tem gente que deseja viver isso. Dentro das mulheres com infertilidade nesse processo, elas não querem só ser mãe, porque a gente até teria outras formas, teria a adoção. Elas querem gestar, ela quer ver o corpo dela se transformando. Ela quer sentir o que outras mulheres sentem, nesse sentido de ver outras grávidas. Outro ponto de adoecimento, tá? Sim. Quando ela tá nesse processo, todos os locais que ela vai na vida, ela vai encontrar uma grávida. Ela vai encontrar um bebê. Ela vai pra shopping, ela vai ver todas as grávidas possíveis, porque o foco, ela tá hiper focada nessa questão. E é dor. E aí tem uma dor que às vezes as pessoas não sabem. Ela sente triste e sente culpa porque sentiu tristeza. Às vezes fica grávida a irmã, a cunhada, a melhor amiga. E ela queria estar grávida também. E aí ela não consegue ficar tão feliz porque ela não tá conseguindo. Sim. E aí ela se sente culpada. Poxa, eu não senti essa felicidade que eu deveria sentir. Ter sentido. A gente precisa acolher isso. Acontece, gente. Às vezes é uma mulher que teve uma perda ali e nem contou pra ninguém que foi uma perda inicial. E ela tá nesse processo de luto. E a melhor amiga fica grávida na mesma época. E o bebê tem a mesma idade. E elas fizeram planos de compartilhar isso. E ninguém compara, só ela, né? Ninguém vai parar e pensar, poxa, ela podia... É só ela ali, silenciosamente sofrendo. É solitária. É uma dor solitária. É uma dor solitária, é verdade. E aí eu digo sempre isso, gente. Vocês não precisam passar por isso sozinha. Tá difícil, tá pesado.
tem profissional para também te acolher. E é esse o papel que eu preciso também levar para essas mulheres, que esse caminho não precisa ser só. Nem quando você está com um problema para engravidar, nem quando você teve uma perda, nem quando você está na gestação e que não está tudo tão feliz assim. Porque às vezes a mulher diz, não, mas você tem que estar feliz, porque tá todo mundo dizendo que você tá grávida, tá tudo bem, você tá bem, você tem que estar feliz. É mágico, é um momento lindo, é um momento mas tudo. nem sempre tá. Não e é. são histórias, lembram que eu falei no começo, é individual. Não existe uma regra. Não existe as grávidas. Existe a Joana que tá grávida, a Luísa que tá grávida. É a história de cada um, porque o significado dela veio da história dela. Sim. Entende? Do momento dela. Ou do que ela viveu desde a infância, do que como ela você viveu falou desde a aqui. infância. A gente vai costurando, Com mas certeza, entende? não, eu entendo perfeitamente. Uma mulher que teve uma infância onde houve violência Perfeito. com os pais, Ela né? tem um significado muito onde diferente. ela já vem com medo, ela já vem cheia de temores e ansiedade, foi crescendo com Traço a ansiedade, gente, com inclusive, depressão. vê nisso, assim, em alguns momentos, algumas mulheres que ou não conseguem engravidar, ou que têm uma gestação difícil porque tem significados ali de dor quando a mãe estava grávida dela, por exemplo. Entende? E a gente, às vezes, precisa cuidar, dizer, trabalhar, dar recurso para ela entender que são histórias diferentes. Não precisa se repetir o que ela viveu, mas ela pode fazer um novo caminho com esse bebê. Criar vínculos, é muito bonito. E aí eu lembrei agora, assim, a frase que a minha supervisora, que é a professora Fátima Bortoletti, que foi quem criou o pré-natal psicológico, e que eu tenho a honra, o prazer de, desde 2021, ser supervisionada por ela. Então, a gente tem encontros semanais, né? A psicologia, você pode ter esse cuidado de ter uma supervisão, de pagar um supervisor para te orientar. E eu tenho a honra de ser Fátima Bortoletti, que foi a psicóloga que criou o pré-natal psicológico, e a professora Magda Spinello, que foi a primeira estagiária de psicologia obstétrica do nosso país. Sim. Então, assim, eu convivo com elas e ela tem uma frase que eu acho linda, que é exatamente nascer bem por um mundo melhor. Porque a gente entende que a gente, cuidando desse nascer hoje, esses indivíduos que vão compor a nossa sociedade no futuro vão ser com mais saúde emocional. E aí o mundo vai ser mais, E a sociedade, vai ser mais equilibrada, né? O que a gente tem percebido hoje é uma sociedade muito adoecida. Sim. Mas, invariavelmente, quando a gente viaja, quando a gente vai ver a história dessas pessoas, tem dor lá atrás, sabe? Tem ansiedade, às vezes tem violência, às vezes tem abandono. Abandono, às vezes, que a gente fala, mesmo os pais fisicamente ali, mas tem abandonos de investimento afetivo. Tem abandonos de várias formas. E a gente tem encontrado a sociedade muito doente, indivíduos muito doentes, e que acaba reproduzindo isso, porque vão ser pais e mães com todos esses significados. Eu sempre pensei que para você ser um profissional hoje, você tem que fazer uma faculdade, né? Você tem que estudar, ou fazer um curso, algo. Você vai ser médico, você faz um curso de medicina, psicólogo, você faz um curso de psicologia, arquiteto, você faz um curso de arquitetura, então engenheiro e tal. Mas para ser pai e mãe não existe um curso, né? Deveria ter. Tem tanta coisa para aprender. Não existe assim uma coisa que fosse, não que é obrigada, claro, mas que tivesse ali à disposição para todo mundo. E desde sempre a pessoa entender que ela precisa aprender com as experiências que já ocorreram. A medicina hoje, a psicologia, a ciência hoje, ela tem tantos casos que já foram estudados e foi criado técnicas para que isso não ocorra mais. Então, que interessante passar isso para as pessoas que estão vindo, porque um pai, uma mãe de primeira viagem, principalmente, o que eles vão ter de exemplo? A forma com que eles foram criados, a forma com que um amigo cria, o que ele vê numa rede social ou na televisão. Perfeito. E não necessariamente isso está certo. E aí você vai replicando erros. Né? E aí cai no ponto que você falou aí de que você criar, se você cuidar dessa criança, eu não digo nem da criança quando nasce. Não, antes. É por isso que a gente trata antes mesmo. A gente daqui a alguns anos, a gente teria um mundo bem mais equilibrado, né? Uma sociedade bem mais equilibrada. O nosso objetivo da psicologia obstétrica é muito esse, é cuidar do nascer hoje pra gente ter uma sociedade do nascer, melhor. Pronto, bem quando colocado. A gente fala do nascer, porque como eu tô te dando esse panorama, né? Vem de antes. De antes. Gestação, aí o parto que eu te falei, que tem todos esses processos, né? Às vezes de cobrança, a via de parto pode ser. E aí a gente vem para um fator logo posterior ao nascimento, que é a amamentação, que é um fator que traz também muita cobrança. Amamentação exclusiva, até 2 anos, tá? Algumas mulheres não vão conseguir. Algumas mulheres. E vai ser ponto de muita dor. Muito. Eu recebo muito no consultório. Mulheres que não estão conseguindo fluir na gestação. E aí vem a cobrança, a culpa, a dor física, porque tem
tem fissuras, tem dor mesmo, e a dor emocional. Só que às vezes a dor emocional é até pior. mais forte, tá? Sim. Então a gente tem que cuidar muito dessas mulheres, entender que vai ter momentos que você vai conseguir, vai ter outras histórias que não. Tem mulheres que conseguem que o bebê durma a noite toda, tem outras que não. Por isso a individualidade de cada situação. Eu viro e mexo, mas eu preciso trazer essa realidade que a gente não pode ter uma receita para todo mundo. Nem todas as mulheres vão conseguir ter parto vaginal. Nem todas as mulheres vão conseguir amamentar. Mas as que não conseguem precisam ser acolhidas, respeitadas, tentar estratégias. Hoje nós temos profissionais que trabalham aí, consultoras de amamentação, que podem orientar. Tenta-se até onde é possível. Faz essa estrutura, né? Busca essa estratégia, mas às vezes elas estão tão fragilizadas que elas não conseguem nem pensar na solução. E aí esse cuidado da gente validar, não, eu entendo que você está sofrendo, que não conseguiu, mas vamos ver o que é que a gente pode fazer, Sim. então? Vamos dar o suporte, rede de apoio. Não é besteira, tá? Porque é o que a gente mais escuta. Deixar bem claro que ela não é menos mãe por causa disso, né? E porque aí vem a cobrança dela mesmo e das pessoas ao redor. As pessoas ao redor, eu vou dizer, viu, menina, assim... Outro fator importante. Infelizmente, assim, apesar da gente saber que todo mundo quer ajudar, principalmente as pessoas mais próximas, eles querem ajudar, a gente sabe disso. Mas às vezes eles... Falta esse recurso de informação. Por isso que a gente se sente tão comprometido, né, de passar sobre saúde mental materna. Quando eu tô falando de saúde mental materna, né, e agora maio é um mês justamente sobre a saúde mental materna. Dia 3 de maio é o Dia Internacional. Vai ser 3 de maio porque, assim, na verdade, a data escolhida para essa celebração de conscientizar sobre a saúde mental materna é a primeira quarta-feira do mês de maio. Esse ano vai cair dia 3 de maio, né? Mas é variável dependendo da... primeira quarta-feira. Primeira quarta-feira. É igual o segundo domingo de maio, Dia das Mães, primeira quarta-feira de maio. Primeira quarta-feira seria, mas o mês inteiro a gente tira, inclusive, para fazer essa conscientização. Porque saúde mental materna está passando por todos esses aspectos que eu tô te falando. Sim. Mas quando a gente fala de saúde mental materna, eu até queria que esse termo aumentasse. Porque para mim é a saúde mental da família. Porque essa mulher sendo cuidada tem a ver com relacionamento. É o pai, fator protetivo de saúde emocional materna. É ele ser acolhido também nas suas dores, nos seus significados, né? É essa avó ser acolhida, ser orientada. É a rede de apoio. São os amigos serem orientados, às vezes, também nesse processo. Então, a gente se sente muito responsável, Crasso, enquanto psicólogos, da gente tentar chegar na sociedade falando sobre isso. Há pouco tempo atrás, ninguém ouvia falar em psicologia obstétrica. Eu dei agora uma palestra recente e eu pedi para levantarem a mão. Tinham 27 casais. Só 2 casais levantaram a mão sobre conhecer psicologia obstétrica. Então, a gente tem uma responsabilidade grande de levar essa informação para a sociedade, para os profissionais de saúde. Recentemente, assim, eu estava conversando com uma rede de médicos, inclusive, e tinha alguns que não conheciam sobre psicologia obstétrica. E a gente precisa levar isso para muitos outros profissionais, porque é fator protetivo de uma sociedade. Sim, tá? Com certeza. Então, a gente se sente responsável nisso. Então, o mês de maio todo vai ser de mobilização. Eu participo hoje, eu sou monitora do instituto em que eu me formei. Eu estou até concluindo, eu fiz o aperfeiçoamento em psicologia perinatal e da parentalidade, porque a gente vai até esses 2 anos, como eu falei, então a gente tem que entender de parentalidade, que é justamente esse após o pós-parto. Sim. A relação mãe-bebê, pai-bebê, a parentalidade. Então, a gente vai até essa formação. Então, eu terminei a formação, virei monitora do instituto, hoje eu sou monitora dos novos alunos, né? E aí, durante todo o mês, a gente vai fazer essa mobilização de maio, justamente para levar esse tipo de informação devido à responsabilidade que a gente entende que é importante. Os setores públicos, privados, todos devem conhecer, toda a sociedade. Uma coisa, menina, quando você estiver nessa conscientização aí com as pessoas, fale de um ponto que é a comparação, por exemplo, é quando a criança nasce. O filho de não sei quem já tá andando. O filho de não sei quem já conta de 1 até 10. E isso. O seu não sei o quê. E tá. E aí eu observei, particularmente até observei mães, a criança com 1 ano e pouco, tem que levar no fonoaudiólogo porque ainda não fala e o filho de não sei quem já conta de 1 a 10 e tal. Perfeito. E aí essa cobrança com os pais... Comparação, julgamento, cobrança, isso culpa, acaba, né? Acaba, a pessoa vai ter um sentimento de culpa. Será que meu filho tá atrasado? Será que não sei o quê? Será que não sei o quê? E às vezes esquece de conversar e de escutar os profissionais mesmo. Pronto. Vai no médico e pergunta, olha, tá errado. Porque quando você chega no médico, mas não, é normal.
Mas a Essa avaliação, né? é, Perfeito. Crasso é assim, uma coisa que eu também trabalho muito, né? Essa questão de você olhar e escolher uma equipe que te passe confiança. sim, Claro que não vai ter o perfeito para todo mundo. Até esse vínculo médico, esse vínculo psicólogo, esse vínculo pediatra, sim, neonatologista, vai depender muito dessa relação. Então eu digo, olha, procura uma equipe que te dê confiança, né? Independente de como que você vai chegar a essa equipe, visita, porque essa pessoa te dando confiança também baixa a ansiedade. Porque senão ela vai comparar, ela vai pegar na internet, ela vai fazer sim, essa sim. busca. Pergunta ao profissional, qual é Com a conduta? certeza. É, Então, é o pediatra, não é o pediatra do seu filho que está pronto, acompanhando? Tô na dúvida porque ele não está falando. pronto. Vamos conversar? Quais são as opções? O que é que pode ser feito? Tem alguma avaliação? É com o É pediatra normal, tem que até. pronto. E Exatamente. aí diminui a ansiedade dessa mãe. Hum. O que a gente está vendo realmente é a comparação, né? A gente até fala comparação e os pitacos, né? É, Aqui no só Ceará a gente parem de pode dar dar pitaco na vida do. os pitacos. A gente tem Ajude, pô, ajude, mas. é igual a Não é história das pitaco, não. visitas, né, no É, pós-parto. Agora diminuiu um pouquinho com a pandemia, mas a gente tinha muito essa história, né? Todo mundo ia visitar o bebê quando nasceu na sim, maternidade, às sim. vezes virava um evento bem Aham, festivo e tal. E em alguns momentos ali pode ser desencadeador de alteração para essa mãe. Ela tá com privação. Aí ia até falar do puerpério, né? O puerpério, nasceu ali o bebê, com logo após ali 3 dias que a placenta sai, a gente começa um quadro que a gente escuta muito falar do baby blues. sim, sim. 80% das mulheres podem viver esse quadro, que é um Ah, quadro de alteração ali emocional causada baixa, os hormônios vão ter uma alteração, né? Com a saída da placenta, mudança hormonal, privação de sono, adaptação, amamentação, é muita coisa mudando. sim. Só que esse baby blues é um quadro transitório. De 2 a 3 semanas ele regride, sem necessidade de intervenção medicamentosa, mas precisa de acolhimento. Hum, Precisa de respeito. Porque as pessoas, tá chorando por quê? Mas tá tudo bem, o bebê tá bem, você tá bem, por que você tá chorando? Mas nem ela consegue controlar, É, gente. Porque o baby blues dá essa sim. instabilidade. A gente fala oscilação de humor. Vai ter momentos que É ela vai estar químico, né? é muita coisa. E você imagina assim, o ser humano ele tem um quadro ali que ele vem dormindo e tal. Começa a haver uma privação, porque o bebê às vezes vai acordar de 3 em 3 horas. Você passou por uma forte emoção, que é o parto, o nascimento. A gente tem que pegar todo esse contexto, sabe? Então, dentro desse contexto, o baby blues ele vai ser transitório, pode ser esperado aí em 80% das mulheres, mas muitas pessoas não entendem. E aí, às vezes, ela começa a chorar, aí começa. Não, tá com depressão pós-parto. E a gente sabe que tem outras características que vão dar sinal de alerta para depressão pós-parto, né? E aí os profissionais também entendem um pouquinho mais disso, mas se tiver uma equipe de apoio ali, de confiança, Sim. vai poder interferir, vai poder orientar. A rede de apoio, os pais, os avós vão ser os primeiros a perceber que, opa, tem uma coisa que está indo além. Porque se passar de 3 semanas, ou se esse sentimento for muito forte, ela não conseguir ter energia para maternar esse bebê, às vezes ela pode até querer. As pessoas antes ligavam depressão pós-parto muito à história de rejeição. Sim. Tá rejeitando o bebê, depressão pós-parto. E não é isso, tá? Depressão pós-parto, inclusive, essa mãe pode amar demais esse bebê, mas ela não consegue ter energia para maternar o bebê pela depressão, por um quadro de adoecimento. E aí, nesses casos, tem que fazer intervenção medicamentosa, a psicoterapia vai ser fundamental também de andar junto com esse medicamento, mas a gente precisa identificar. O que a gente entende é que é subnotificado. A gente não consegue chegar nessas mulheres, porque muitas vezes... E aí, às vezes, a gente pega numa segunda gestação. A gente pega essa mulher lá com um adoecimento mais grave, porque não foi visto nem na gestação, nem no pós-parto. Em nenhum momento, Em né, nenhum desse momento processo. desse Então, processo. e aí quando pega já tá Já tá uma coisa mais uma coisa grave, aí mais é mais grave. complicado a gente tratar A também. gente falou um pouco do antes da gestação, que realmente quando a gente fala de saúde mental materna, a gente pensa que é na gestação e no momento que a criança nasce, né, a gente tem essa limitação. Mas aí se for parar para pensar, por exemplo, casais que às vezes vão até se separar ou não tão bem, e aí vem um filho como se fosse, que a gente escuta muito a salvação do casamento. Coloca ali no filho como se fosse salvar o casamento. Você Verdade. pega situações assim, Pronto. aonde o casal já não estava bem, e aí nesse momento, principalmente o primeiro filho, normalmente primeiro filho, e aí eles vão ter que se unir por causa da chegada da criança. Verdade. E o que a gente tem percebido, infelizmente, agora, assim, é gestações que estão ocorrendo, e aí depois que a gestação aparece, o casal desalinha. Sim, O relacionamento já não estava ok. já não estava Claro, bem. não foi o bebê que fez não foi a gestação. Mas acontece que com todos esses impactos que eu tô te falando de uma gestação, há muita mudança nessa mulher. Isso vai aflorar. Quando o casal já não tá bem, pode ser que aí seja o fator Pra de separar mais mesmo. desalinhamento. E aí a gente vai ter o que... E eu peguei recente
casos, assim, de que o casal estava se separando, eu precisei intervir, inclusive, para a gente trabalhar como é que ia ser essa gestação até parto, Uhum. pós-parto de um casal que não estava mais junto. E aí vem muita coisa envolvida, porque aí tem uma parentalidade envolvida. Às vezes a gente tem que acionar a justiça mesmo para orientar, É porque tenso, né? eles não estão mais juntos. E Uhum. aí tem a questão do direito de visita. É muita coisa envolvida num Uhum. processo desse. E eu tô um pouco assustada, assim, porque aumentou essas questões. Eu acho que a gente tem ainda o impacto, sim, de todo o contexto ansiogênico da pandemia, que está muito recente ainda. Então as pessoas ficaram menos alinhadas com as suas emoções. Eu acho que eu até tive a impressão que a pandemia ia trazer um pouco mais de ressignificação, que as Sim, as pessoas pessoas iam refletir mais, né? né? Sim. Mas parece que a coisa veio mais tensa do que a gente previa. Então a gente tem muita gente ansiosa, muita Sim. gente estressada, né? Nesse processo. E até acho que a cultura que a gente tem levado de falar muito sobre isso também, acho que está se tornando muito banal. E eu queria chamar a atenção para isso, gente. Não é banal. Depressão não é Não é, com comum. certeza. Viver em estresse, viver em ansiedade Não é é. comum. Sofrer não é normal. Pronto, a dor não A é dor normal. não é normal. Então, em qualquer momento da sua vida, qualquer dor que surgir, seja física, seja emocional, procure ajuda para ter qualidade de vida. Porque um indivíduo com qualidade de vida, ele também vai ter relacionamentos, ele vai ter todo o ambiente dele mais saudável. Um indivíduo com dor. E aí, Sim. recentemente, até trabalhando um pouquinho endometriose, que teve agora em março, abril, Sim. a gente ainda está na adenomiose, que são alterações que podem interferir na fertilidade feminina. E são, por exemplo, inclusive a endometriose, ela traz muita dor, inclusive dores em algumas mulheres incapacitante. Sim. No período que ela está com dor, ela não consegue trabalhar, relacionamento, porque o marido não entende ali a dor na relação sexual e tal. E a gente fala, acostumar com a dor não é normal. Não. Mas não tem a cultura de que a mulher, não, vai menstruar, vai ter dor. É Sim. assim mesmo. Não, é porque é da mulher, vai sentir dor. Gente, Não é normal. Não é normal. E a dor emocional também não é Não é normal. normal, Então, né? estresse, ansiedade, depressão é verdade. É adoecimento, a gente precisa cuidar. E enquanto profissionais, a gente está todo dia se formando, porque literalmente, Cras, todo dia a gente tem que estudar. Então, assim, é contínuo o nosso aprendizado. Inclusive, no Conselho Regional de Psicologia, o nosso código de ética dos quesitos é formação contínua. E, de fato, todo dia eu busco orientação, busco estudo, porque vai surgindo pesquisa. Tem uma pesquisa interessante. Eu falei do cérebro feminino, mas tem uma pesquisa aí vindo agora para os homens. A gente não estuda a paternidade. Não, nós somos não tem esquecidos. Pesquisa. Eu não esqueço não, tá? Porque eu trago os homens, eu vou logo avisando. Homem. Que eu acho fundamental. E aí tem uma pesquisa, inclusive, na Europa, eu acho que é na Espanha, que estão tentando fazer justamente para ver se tem impacto cerebral quando tá o casal gestante, digamos assim, Sim. tá? Então já existe uma pesquisa aí para ver se existe impacto cerebral. Os primeiros indícios é que há algumas alterações, sim. Porque o ser humano é integrado. Porque o ser humano é integrado. Então não tem como você viver a emoção de gerar um filho, receber um filho e não ter algumas mudanças, né, a nível cerebrais também. Então pode ser que apareça aí pesquisas mais concretas sobre isso. Sim. Mas da importância, né, desse processo todo. Então o nosso estudo tem que ser contínuo. Claro. A nossa atenção tem que ser contínua. O nosso respeito, a ética, a profissão e as pessoas é fundamental na nossa atuação. Com certeza, Milena, com certeza. É todo dia que a gente está aí buscando levar essa informação. Por isso, o mês de mobilização de maio ser todo voltado para a saúde emocional familiar. E assim, eu digo, vou além. O mês de maio como vamos dizer assim, um marco, né? Mas é durante o ano todo, o ano né? todo. Todos os o dias ano todo, você puder orientar as pessoas, vamos orientando. Todos os dias eu trabalho pela saúde mental materna. Vamos cuidar dos pais, que aí teremos filhos que vão deixar esse mundo mais equilibrado, se Deus quiser. Filhos, avós, então com certeza. A gente já está próximo de finalizar aqui a nossa conversa, que está muito boa, mas a gente tem que finalizar, mas eu não queria sair antes de tirar uma dúvida. Rede social para gestante, certo? A gente tocou até um pouco nesse assunto assim já, mas você orienta que ela dê uma paradinha ou tem algum efeito colateral? Porque já tem estudos, assim, não é uma coisa que é da minha cabeça, de que há um certo vício, né? Existe. Existe Inclusive, essa vício. semana eu vi um estudo falando que é semelhante, por exemplo, o uso não sei se pode falar o nome de rede, mas Pode falar.
né, do TikTok é semelhante ao vício em drogas, Sim, né? O não. efeito cerebral. A dopamina que libera, né? Assim, Então, são semelhantes. são né? semelhantes Há a um vício. Isso, Assim, o perfeito. fato de você ficar, até a forma com que É a você forma, a mexe, assim, velocidade, aquilo dali de você acordar e ter que pegar o celular antes de dormir, você ter que Isso. olhar. A gente sabe muito disso é quando o celular está próximo a descarregar e você não tem um carregador ali próximo, que você sabe que vai descarregar, isso já causa uma ansiedade. Então, é muito parecido com o vício em cigarro, bebida, drogas, assim, enfim. Medo de ficar sem, né? Abstinência. Abstinência, exatamente. Então, eu imagino que na gestante tudo Tá meio que amplifica. Né? Então, a orientação para a rede social. Pronto. Cada caso é individualidade. Sim, claro, tá? claro. Mas aí o que é que geralmente você tem que filtrar a sua saúde nesse processo. Sim. Assim como a rede social, às vezes vem a pesquisa, por exemplo, por informações na internet. Sim. Né? E aí a gente usa muito a questão do Google. A gente fala, o Google é positivo em muitos casos, mas ele pode ser negativo em muitos. Claro. Né? Então, equilíbrio. Se você está percebendo que isso está afetando a sua dinâmica, está afetando a sua saúde, algumas mulheres percebem isso e até identificam. E por isso que eu digo, é individual, olha para as suas emoções. O principal é como você está se sentindo. Se você percebe que o que você está vendo nas redes sociais está te causando incômodo, evita, filtra. Tem outras mulheres que vai ser tranquilo, por isso a individualidade. E também o limite. Você vai passar 24 horas nas redes sociais, tem uma coisa errada. Então, olha para essa questão. Busca ajuda se não conseguir olhar sozinho, se não conseguir evitar tanto tempo. A gente, por exemplo, antigamente a gente não tinha redes sociais, mas a gente tinha ali na maternidade a história das propagandas, das novelas, aquelas mulheres belíssimas amamentando, aquela cadeira, aquela coisa toda romântica, né? Isso causava ansiedade em algumas mulheres. Né? Hoje, as redes sociais... Imagina a rede social, pronto. Então, a gente tem E aí, às vezes, vai mais pro físico. A gente não falou de autoestima, a gente já tô dizendo que a gente passaria uma semana conversando. Imagina você ficar vendo essas blogueiras aí que tem um filho e já no outro dia já estão totalmente normais. A gente tá falando de autoestima, que é outro fator importantíssimo na saúde emocional materna e do casal. E, inclusive, com relacionamentos que podem quebrar aí nesse processo. A sexualidade, enfim. Quando ela vê e compara sobre o corpo dela, que ela já está com medo de não voltar ao que era antes. Ela já tá sentindo. E mais, vendo outras mulheres com o corpo perfeito ali, com pouco tempo. Então, isso é muita cobrança. Ou a amamentação muito perfeita, sem nenhuma dor, e ela com muita dor. Então, a gente tem que olhar para essas emoções. A mulher tem que começar a sentir. E eu já recebi clientes que me falam assim, olha, eu tô percebendo que olhar o Instagram não tá me fazendo bem. Aí a gente já... Não faz bem nem pra, assim, quando você tem excesso, pra quem não tá com... Então tem umas que, eu vou fazer um detox aqui. Pronto, faça. Vamos ficar atentos sobre as suas emoções. Tem tantas coisas que você pode ver, né, observar, às vezes a gente fica muito aqui e esquece da vida, né, coisas boas que tem aí. Ver coisas importantes, Claro, pois, Milena, infelizmente a gente vai ter que finalizar, já tá chegando no nosso tempo, mas muito bom. Assim, ficou realmente, como você falou, é uma conversa que rende para muitos assuntos. A gente vai ter que marcar um outro momento aqui. Já tem meu sim, estou à disposição de vocês. Nós vamos ter que marcar um outro momento, porque tem outros assuntos que eu queria abordar, assim, que eu queria conversar. Porque a gente vai conversando e vai surgindo as dúvidas e as curiosidades. Tem muita coisa. E é bem importante você que tá gestante, que pretende gestar, né? Você, o seu parceiro, sua parceira, é muito interessante que procure um profissional. Nesse mundo de hoje, olha, eu vou dizer, é muito importante que tenha um acompanhamento. É o pré-natal psicológico. E eu sempre digo, né, Crácia, assim, até pra gente finalizar, fiquem atentos às suas emoções. O que a gente tem percebido são seres humanos perdidos de quem são. Porque você quer cumprir os papéis sociais, você quer cumprir os desejos dos outros e vai esquecendo o seu. Só que você vai se perdendo de si. E aí é que o adoecimento emocional chega. Então, resgata quem você é, resgata suas emoções. Se tá gestando, se tá pensando em gestar, se conhece, assim, faz esse autoconhecimento, autocompaixão, tudo isso vai melhorar a tua saúde emocional. Esquecendo de si, né? Muito bem. Esquecendo de si, as pessoas estão se esquecendo de quem são. Cara. É verdade. E aí o adoecimento emocional chega. Esse é o meu cuidado com vocês. E fica o meu sim, quando precisarem, o que precisarem, estou à disposição de vocês. Milena, eu fico muito feliz. Eu vou deixar aqui o Instagram da Milena. A gente falou aqui um pouco de rede social que pode, mas alguns pode causar. Chegar mas a rede social é o que eu sempre digo. A rede social está aí para nós utilizarmos ela. Ela tem muita coisa boa para a gente utilizar. E o equilíbrio que a gente falou, né? Equilíbrio.
porém, não deixar que ela utilize a gente. Perfeito. Pronto, eu acho que esse é o equilíbrio, eu acho que esse é o ponto. É esse o ponto. A gente tem um canal de comunicação onde facilita é uma ferramenta que facilita a comunicação com todo mundo, é muito bacana. Você se aproximar de pessoas mesmo estando distante é muito bacana. Agora, você ficar viciado, ou seja, a rede social usar você, é isso que não pode. E eu utilizo somente para colocar conteúdos que levem saúde emocional. Então, assim, Perfeito. convito médicos, lives, conteúdos de ajuda, de informação Isso é muito bom. para contribuir em saúde. A tecnologia ela é muito boa. Se bem usada, quando ela é bem usada. Perfeito. Exatamente. Ela é que nem uma arma, né? Você pode usar para se proteger ou você pode usar para fazer o mal. Em excesso ou em falta, vai dar problema. É verdade. Então, a gente Amor em tem excesso. ou em excesso ou em falta. Pois eu vou deixar aqui o seu Instagram, Milena. É Milena Bonfim, psicóloga. Isso. Milena, você busca lá no Instagram, Milena Bonfim, psicóloga. Bonfim com M no meio. Bonfim com N, certo? Bonfin. Tudo com N. E você segue, eu tô olhando aqui, realmente tem várias dicas, conteúdos voltados para a saúde mental das mulheres, da gestante. Bem bacana. Tô olhando aqui, bem bacana. Muitas publicações, pois segue a Milena lá. Pois, Milena, muito obrigado, viu, pela participação. Gostei muito da sua história, gostei muito da nossa conversa. Vamos chamar você de novo, certo? Vamos conversar de novo. Inclusive, a gente está com alguns projetos de trazer outros profissionais de diferentes áreas. Eu queria convidá-la também para a gente ter essa conversa. Sempre com o objetivo de levar conhecimento de qualidade de saúde e bem-estar, que eu acho que a gente está precisando muito hoje, né? Parabéns pelo projeto. A gente está precisando muito hoje, saúde e bem-estar e equilíbrio. Eu acho que se fosse escolher uma palavra para finalizar aqui a nossa conversa e resumir, seria o equilíbrio mesmo, né? A gente tendo o equilíbrio, a gente consegue ter uma saúde mental boa, saúde e bem-estar pra gente. Pois, Milena, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Tá bom? Obrigada a todos. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi o podcast Fala Go. Ele é um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.